Olá pessoal, graça e paz, obrigado a você que mais uma vez está com a gente aqui no Vocação Podcast, esse que é o nosso bate-papo semanal, onde a gente sempre tem procurado trazer conversas importantes, conversas relevantes, conversas que vão abençoar você aí, assim como tem abençoado a gente aqui, né, Com Hélio? Como certeza. é interessante esse trabalho aqui, porque a gente conversa com tanta gente interessante que a gente aprende muito aqui, e você que está acompanhando a gente aí, tem seguido as nossas redes sociais, tem assistido o nosso conteúdo, eu tenho certeza que você tem aprendido também. Um podcast de qualidade, um podcast de referência, é o que a gente tem tentado fazer para vocês. E a gente fica muito feliz com esse feedback que nós estamos recebendo, tá? Muitas pessoas aí mandando mensagem, deixando os comentários, entrando em contato, inclusive, conosco via WhatsApp, viu, Hélio? Ah, é? Tem gente entrando em contato comigo, cara, aí no telefone, dizendo: olha, assisti lá, gostei da conversa com fulano, com cicrano. Isso é muito bacana, pessoal, porque começa a mostrar também que esse trabalho nosso faz sentido, tá? Então, continue compartilhando o nosso material, compartilhando o nosso conteúdo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? Aqui no YouTube tem o sininho. Quando você se inscrever, ativa o sininho, tá? Geralmente ele não vem ativado por padrão, então você tem que ir lá, tem que ativar. Se você ativar o sininho, sempre que nós postarmos um conteúdo novo, você vai receber ele com exclusividade. A gente sempre está colocando cortes, até a gente está colocando aqueles vídeos curtos, os shorts também, né? Isso. Toda semana tem material novo para você. Então vai acompanhando a gente aí, eu tenho certeza que você vai ser abençoado aí com o nosso trabalho, tá? E quero agradecer mais uma vez aí o pessoal da Água A, da Água G e da Tex Lemon, que está conosco aí em mais um episódio. E é o que a gente sempre tem falado aqui, invista na sua saúde. É muito importante você se hidratar. Não sei se você está assistindo a gente aí da região de Araçatuba, mas aqui na região de Araçatuba tá muito quente esses dias. E você, se você não se hidratar, pessoal, pode ter um problema mais sério aí, tá? Então beba uma água e beba uma água de qualidade, tá? E essa é a proposta da Água A e da Água G, que é uma água já com pH de 7,71. É um pH muito bom, tá? Você não encontra com facilidade um pH desse em outras águas, mas você encontra na Água A e na Água G, sem contar também as características físico-químicas, né? Todos os elementos aí, minerais, a questão da condutividade da água, tudo isso dentro do padrão esperado de uma água de qualidade. Então, invista na tua saúde, invista aí em água mineral, porque a água A e a água G é a água que mata a sua E não sede. vai falar da Tex Lemon? Rapaz, a Tex Lemon Ah, já tô na minha segunda aqui de hoje, ó. A bom Tex Lemon demais. que é a água já com limão, tá? Aroma de limão. Então você que gosta aí de uma água com gás e um copo com limão e gelo, esse produto aqui já tá pronto na garrafa, tá? É só você abrir e se deliciar. Então já é uma água que vem aromatizada com limão e importante, viu, Hélio? Hum. Com as mesmas boas qualidades de saúde que a água A e a água G te oferece. Então Maravilha. experimente também a Tex Lemon, bem lembrado aí pelo Hélio. É a tua querida, né, Hélio? Ah, não tem como, né, Todo cara? Pô, episódio o Hélio tá tomando a eu dele gosto aí. do cor verde, não sei porquê, né? É, combina, né, com Parmeirense. Parmeira, é nóis. Bom, e hoje nós estamos com uma pessoa aqui que eu acho que a conversa vai render Legal, demais legal. hoje. O João Marcelo, aliás? Alias. Alias, João Marcelo Alias Fernandes. João, primeiro, muito obrigado por ter aceitado falar com a gente. Faz tempo que eu queria te convidar aqui e agora o destino acabou nos fazendo nos encontrar aí e te trazer. Então, obrigado por ter aceitado o convite, tá, Isso. João? O que agradeço, para mim é um prazer estar aqui com vocês, Obrigado. compartilhando um pouquinho de conhecimento. Obrigado. João, você, acho que a conversa hoje tem que começar com isso. Você está na profissão do futuro, porque a gestão de recursos humanos, de contratação, de gerenciamento de pessoas, acho que esse é o grande segredo hoje para a empresa ir bem, né? Porque como a gente tem ouvido de profissionais, de empresários que falam, tem dificuldade com mão de obra, não consigo contratar mão de obra capacitada. Você tem visto um mercado assim também, João? Isso é uma característica e é uma dor de todo mundo, né? O que acontece? Existe uma preocupação, né? Falando um pouquinho, você iniciou falando de inteligência artificial, de profissões do futuro. Um pouco a gente precisa entender também isso vai tirar o emprego das pessoas ou vai aumentar as Isso é oportunidades, importante, é porque a né? gente está discutindo muito disso, né? Exato, mas na verdade é uma união de forças, ou seja, você tem que se preparar para saber como se utiliza a inteligência artificial para te ajudar
no seu trabalho. Muitas posições vão desaparecer. Você pega aí, atendimento de telemarketing, né? Algumas coisas que são de autoatendimento, isso é feito tudo pelo computador. Mas outras funções, como a gente tem, eu vou citar um exemplo simples, um mecânico, quando você vai na oficina, ele coloca um identificador para ver se tem algum problema e ele acha o problema. Tá, ó, tem um problema na vela, tem na ignição, tem isso, tem aquilo, na bomba, tal. Quem que vai trocar? Quem que vai fazer? É o especialista. Eu tô lembrando Você daquele tá ligado? vídeo. Você lembra daquele? Já viu aquele vídeo no YouTube do cara que, tô muito, dois amigos conversando, tô muito chateado. Por quê? Porque a inteligência artificial vai roubar meu emprego. O cara toma vergonha na cara, você é mecânico, meu. Ou seja, Exato. sempre vai ter esse Vai profissional, ter. então, né, João? Vai, aí tem aquela coisa da pessoa não deixar se abater, mas assim, porque ela precisa entender o contexto para poder se inserir dentro desse mercado. Então, ou seja, hoje existem treinamentos, cursos, profissionalizações junto com a inteligência artificial para melhorar o seu desempenho. Então, ou seja, um empresário ele tem ele vai se utilizar da inteligência para pegar as melhores informações, mas quem dá o direcionamento, quem vai ter a decisão é ele. Num hospital, aí tem todo um monitoramento feito até pela inteligência artificial para saber como o paciente está, mas quem vai medicar, quem que vai acompanhar, quem que vai fazer... E quem vai fazer a punção ali é o Exata- pessoal da é a equipe, enfermeira, né? é o médico, é o assistente e tal. Aham. Então, assim, tem muitas posições que elas vão enriquecer e vão surgir novas posições. Então, se vão desaparecer 100 mil, vão aparecer 200 mil oportunidades. Isso é fato, né? Então, não é uma preocupação. O ponto é, como que eu estou me preparando Perfeito. para trabalhar junto com a inteligência artificial? E aí a gente entra um pouquinho na questão das gerações, né? Aí você pega lá, hoje a geração alfa, né? A geração Y, né? Que reclama dos baby boomers da geração X, né? E aí, ou seja, cada um tem uma característica. Você tem que tirar o melhor de cada geração. É como que a geração X, né, trabalha, que é a maior força de trabalho nossa hoje, e com a geração alfa, né, que são aí as pessoas que já estão, já nasceram inseridas dentro da tecnologia, né? Então, é o conjunto de forças que a gente se utiliza para tirar o melhor desse colaborador, né? E as gerações anteriores, elas tiveram um desafio, por exemplo, da internet, né? Que o medo da internet substituir vários postos e tudo mais, e hoje é uma coisa intrínseca com a metodologia de trabalho, né? Com certeza. Eu lembro, né? A gente vai acabar até entregando um pouco a idade da gente aqui, mas quando a gente começou a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar, e aí já tinha né, isso lá em 87, 88, né? A gente tinha 14 anos, e aí naquela época a gente começava a trabalhar com 12, né? 13 anos. Então, e a gente viu o computador e assustava. Porque era só um profissional, um especialista. Aí é aquela questão da valorização da posição. Pô, esse cara é Esse super cara sabe mexer no Esse computador. cara sabe mexer no computador, ele era super valorizado, né? E a gente... E olha só que é uma questão de comportamento e até um gatilho mental, né? Fala assim, cara, eu nunca vou conseguir fazer isso. E na verdade, não. Aí aparecia nos cursos, né? Iniciando de DOS, depois veio Windows, e aí a gente, né? Aí, bom, comecei a trabalhar em uma empresa um pouco maior, e aí, cara, era treinamentos específicos, você foi se aperfeiçoando, não era um bicho de 7 cabeças, e, cara, mas era uma necessidade. Por quê? Não adianta você chegar e falar assim, cara, eu nunca vou conseguir, mas se você realmente tiver esse pensamento, você vai fracassar, você não vai seguir, você não vai evoluir. Se você não tiver iniciativa, proatividade, força de vontade e principalmente autoconhecimento, cara, você não vai para frente. Nós tínhamos numa empresa que eu trabalhava até um tempo atrás, um senhorzinho, devia ter já uns 70 anos. E a gente estava na implantação de um sistema, um RP, né, que a empresa estava mudando o RP, e a gente teria alguns pontos de checagem dentro da fábrica, que o cara tinha que fazer o lançamento da produção e tal, e era um tablet, né, que a gente colocava o sistema online, enfim. E rapaz, e aquele senhorzinho, não, eu nunca vou mexer em computador. Eu não sei mexer em computador, eu não vou fazer, vocês podem me mandar embora, daquele jeitão, sabe? Pode me mandar embora.
Rapaz, mas o cara no celular do almoço dele, ele pegava o celularzinho dele lá e mandava mensagem e tal, adaptou. Entendeu? Então acho que é um pouquinho disso que você tá falando, né? Perder o medo. Perder o medo. Enfrentar a inteligência enfrentar. artificial também, né? Exatamente. Então, assim, o que você vai fazer em conjunto com a inteligência para melhorar o seu trabalho? Que nem na própria atividade nossa, a gente já faz treinamentos, seja lá na empresa, ou seja na faculdade também, né? Nós damos aulas lá na faculdade e nós já recebemos 2 treinamentos de inteligência artificial para elaboração de material, de conteúdo para aula. Por quê? Porque a gente precisa, né? O grande segredo também é o que você pede para a inteligência artificial, né? Porque dependendo do que você pedir, ela vai te dar uma resposta que, cara, não é 100% certo. Então você tem que usar e pedir as fontes, né? Da onde que ela está tirando essa informação para você ter pelo menos uma garantia. E sempre checar, né, João? Exatamente. Sempre checar. Checar, porque não adianta você pegar o conteúdo, elaborar, tá lindo, maravilhoso, mas de repente ele coloca lá uma menção que necessariamente não bate com a informação correta. Então, é montar, elaborar, revisar e pesquisar para ver se realmente isso faz sentido. Isso é importante, né, João? Assim, ó, acho que o primeiro recado que fica desse bate-papo nosso aqui, você que está acompanhando a gente, meu, aprenda IA. Ah, mas eu não sei nem por onde começar. Meu, no Google hoje... Você vai no chat GPT e pergunta. Chat GPT, como usar IA. Exatamente. Mas no próprio Google hoje, às vezes a gente faz uma pesquisa lá, quando que eu tenho que tomar esse remédio aqui? Ou para que esse remédio é indicado? A médica ali já tá me olhando de diabo de olho. Mas para que esse remédio é indicado? Aí a IA já vai te falar, olha, esse remédio é indicado para isso, para isso e para isso. Então, assim... meu exemplo foi péssimo, né? Não faça isso na sua casa. Foi inadequado. Foi bem inadequado. Mas no sentido de que a IA hoje ela consegue... É isso que o João está falando, ela te dá uma resposta muito genérica, muito ampla, mas se você souber lidar com isso, vai ser um diferencial de mercado, né, João? Mas o que você falou é importante, né? Eu dei um exemplo ruim, mas na verdade você tem que olhar para um outro lado, que tem pessoas que fazem isso. Pessoas que ficam perguntando, às vezes falando um problema até pessoal, psicológico, um problema, um trauma que está passando, e vai indo lá, e aí você vai obtendo uma resposta, e você vai indo, e aí de repente, né, e não é legal, porque realmente, é isso que eu falei, ninguém vai substituir o médico, né, pelo menos, né, nesse momento, e acredito que por muito tempo. Então, nesses casos, realmente, o que você pode perguntar para a inteligência artificial é quem seriam os melhores profissionais para você buscar. E aí, você realmente ir em um profissional. Mas isso que você falou é que tem gente que acaba se consultando com a inteligência artificial. E a gente tem todos esses extremos, né? Nós temos um camarada que não entendeu a inteligência e não está preocupado em entender, e esse cara vai ter um problema profissional num curto espaço de tempo, né, João? Porque a gente vê uma revolução muito grande no mercado de trabalho, então assim, é bom que todos tenham esse contato com a IA, e ao mesmo tempo nós temos outro extremo do cara que agora a IA vai resolver todos os meus problemas. Não vai. De jeito nenhum. Pelo contrário, se você não colocar a IA no lugar dela, ela pode te trazer um problema, né? Exato. De você não ter fonte, de você não ter uma consulta correta, de você ter informações mentirosas, porque a IA faz isso, né? Faz. Te entrega algumas mentiras e ela vende como verdade. Então, mais em outra contrapartida, é a realidade do mercado, né, João? Com certeza, com certeza. A produtividade ela tem aumentado muito através da IA. Mas além da IA, João, falando da capacitação de mão de obra de um modo geral hoje no mercado, o Brasil, ou quiçá o mundo, está vivendo um apagão de mão de obra? Sim, está vivendo um apagão de mão de obra, mas ao mesmo tempo você vê que assim, não é que talvez esteja faltando oportunidades, tem muita oportunidade, tá? O ponto é que a gente tem algumas questões que são complicadas, né? Tem gente que não quer qualquer atividade, não quer qualquer trabalho. A gente fala assim, o que é emprego, o que é trabalho, né?
Na verdade, as pessoas elas precisam entender que existem muitas oportunidades e as pessoas têm que começar de alguma forma. Então a gente tem a questão das gerações, né? Tem muita gente que, eu falo para você, que tem a indústria do calçado. E como é que a gente inspira as pessoas, os jovens, para trabalhar na indústria do calçado? Porque de repente ele vai falar assim, pô, não, eu vou costurar calçado, vou colar, né? Tem toda essa atividade, mas tem outras atividades tecnológicas, né, que são pertinentes aí ao que o anseio do jovem, que são bem legais, e outras atividades que você pode distribuir na fábrica como um todo. E aí, poxa, como é que você preenche essas vagas? E aí a gente começou a fazer um programa, por exemplo, de jovem aprendiz, mas assim, distribuindo em todas as áreas, utilizando todos os recursos que a gente tem hoje na cidade. Então, a gente faz pelo CIE, a gente faz pelo SENAC, a gente faz até pelo SENAI. Para cada categoria eu utilizo uma entidade. Entendi. Então, por exemplo, eu precisava de jovens para poder aprender dentro da indústria do calçado, mas que também transitassem em áreas administrativas, de desenvolvimento, de protótipo, de modelagem, né? Que não necessariamente você utiliza, é operacional, ele é um trabalho mais técnico, né? Uhum. E aí, puxa, pelo Senai às vezes não tinha tanta essa possibilidade por conta de horário e regras e algumas outras coisas. Cara, eu vou pegar pelo CIE. Então, ou seja, a gente colocou aprendiz, agora como é que eu faço? Vou pegar pelo SENAC, porque ele me dá essa abertura de eu ter atividades técnicas, operacionais e administrativas. E aí você, desde o início, cria um ambiente para ele de acolhimento e já começa a falar da cultura da empresa. Então essa é uma forma de você formar internamente, para que elas tenham pelo menos um anseio de crescer dentro de uma organização e tenham pelo menos uma trilha de carreira. Mostra para ele, ó, você está aqui hoje e você pode chegar até aqui. Mas para isso, hoje você é aprendiz. Cara, você precisa ter esse treinamento técnico, esse treinamento comportamental e você precisa evoluir no seu estudo. Então você tem que ir para um curso técnico ou ir para uma universidade para que futuramente você possa alcançar uma função de diretoria. Ou não, né? Porque às vezes as pessoas falam, né? Tem a nossa carreira em Y, a gente tem o cara que vai ser um gerente, um diretor, um gestor que tem um potencial para isso, para gerenciar, para fazer uma direção, mas tem um cara que é o especialista. Então, às vezes a gente fala, tem um cara numa empresa que ele é um técnico em uma determinada função, determinada máquina. E a gente até estava conversando um pouquinho antes, esse cara é excelente na manutenção. E aí, mas ele só faz isso, mas ele é bom no que ele faz. E eu tenho que valorizar isso aí. Que da mesma forma, pô, eu vou migrar esse cara para cá então, porque ele pode ser um gerente, pode ser um diretor, pode ser... É onde de repente eu mato a função dele. Ou seja, é um cara que ele é técnico, mas ele não necessariamente é um cara voltado para a gestão de pessoas. Por quê? À medida que você vai crescendo, né, que aí eu falo do jovem que tem que ter uma trilha de carreira, o problema de hoje é que as pessoas elas têm que entrar na empresa e têm que ter uma visão de futuro, tem que saber onde é que elas vão chegar. E muitas vezes a gente tem a oportunidade, é difícil de captar essa mão de obra, mas quando você capta, você tem que direcionar ele e falar assim, cara, você pode chegar aqui. E isso para as novas gerações é um desafio maior, que é uma geração que ela já está inserida num contexto de internet de velocidade rápida. De você ter que vender para ela, olha, leva tempo, tem etapas, tem sido um desafio ainda maior? Com certeza, porque hoje, com a velocidade da informação, a gente não pode confundir a velocidade da informação com a velocidade da capacitação, do desenvolvimento pessoal dela. As pessoas, para crescer de uma maneira mais rápida, elas têm que ter algumas inteligências, né? Uma agilidade de aprendizagem, agilidade com pessoas, agilidade com processos, agilidade com métodos, né? Ou seja, ela tem que ter algumas habilidades que façam com que ela cresça rapidamente. Então, às vezes, tem gente que já, né, aquela brincadeira, o cara sai da faculdade e já quer entrar, quer ser trainee de trainee, quer ser gerente de gerente, ele quer ser diretor. Também tem que passar para uma trilha de carreira. Então, o que que acontece? Essa pessoa que a gente fala que é técnica, às vezes ela é desvalorizada na organização porque fala que ela só faz aquilo.
E, na verdade, o trabalho que ela faz é muito importante, que se ela deixar de fazer aquilo, vai parar algum processo. E ela também tem que ser bem remunerada para isso. Por isso que a gente tem que fazer avaliação desse pessoal constantemente, para entender aonde que eles estão, né? Para que a gente possa promover essas mudanças. E assim, a gente tem muita oportunidade no mercado de trabalho. O que está acontecendo é assim, a gente tem muita gente que, às vezes, opta por um trabalho autônomo, ou está recebendo algum outro benefício, e aí, às vezes, tem gente que já recebe, sai do serviço, quer receber um seguro-desemprego, e aí quer trabalhar num outro trabalho autônomo, sem registro, né? E aí a gente fica, ou seja, as empresas hoje, elas estão oferecendo uma segurança para as pessoas. Ó, vou te registro em carteira, algum tipo de benefício, um horário de trabalho, e aí a gente tem uniforme, a gente tem uma série de coisas que são benéficas para o trabalhador, e às vezes ele não prefere às vezes viver na informalidade, ganhar um pouco mais, e aí essa é a grande dificuldade das empresas que a gente tem hoje também. Esse é um dos pontos, tá? Então, a gente tem um segundo olhar aí, um segundo lado desse disco. Nossa, essa referência também foi muito antiga, né? Isso, pô. Mas assim, você tem de um lado o profissional que não está interessado, que não está preparado, enfim. Só que você também tem a empresa, porque você falou de uma coisa muito importante, trilha de carreira. Cara, isso é fundamental, mas pouquíssimas empresas têm, né, João? Pouquíssimas. Então, assim, a gente também tem um outro lado do empresário, que às vezes o cara tá reclamando e falando assim, eu não consigo contratar, eu não arrumo gente, tudo bem, mas o cara paga um salário miserável, o cara não tem um plano de carreira pro profissional, né? Não vai contratar bem, né, João? Não vai. Não vai. Não vai. O que acontece? Tem esse lado também. Uma vez a gente entrou numa discussão, né? E até na sala de aula, né? Porque a gente falou, olha, tem várias oportunidades, e aí tem gente que opta pela informalidade, ou tem gente que não vê valor, né, em trabalhar registrado, né? E é fato também. Mas o que acontece? Hoje, o custo está bem complicado. Nós temos uma carga tributária muito alta. Então, o que acontece? Se eu não trabalho certo, quem vai me punir? O governo. Porque hoje, se eu pego um salário na indústria, por exemplo, onde eu trabalho, ele vai custar 50%, 55% em função dos encargos e dos benefícios que eu pago, né? Rapaz, é muita coisa, muita grana, né? cara. É muita muita grana. coisa. Aí eu falo assim, não, vamos contratar sem registro, vamos manter aqui, e aí meio a meio, vamos vender com meia nota, não sei o quê, vamos tentar burlar o sistema. Cara, a paulada é grande quando o cano cai. Então a gente não pode. Então hoje... Desculpa, mas eu até tinha um consultor que o cara sempre falava isso, falou, olha, você vai ficar no 0 a 0, porque você vai economizar 5 anos, só que quando você cair, você vai pagar os 5. Vai pagar. Talvez até mais. Então não vale a pena, né? E aí o que acontece? Cara, eu trabalhei 25 anos numa multinacional, uma empresa de grande porte. Depois eu passei, já estou há 5 anos, vou fazer 5 anos, numa empresa nacional de grande porte também. E nos últimos 30 anos eu nunca soube o que foi receber um dia de salário atrasado. Aliás, se cai no sábado, recebe na sexta. Se cai no domingo, recebe na sexta. Se cai o salário na segunda, no sábado de manhã já está liberado para o colaborador. Então é uma empresa hoje aqui com 36 anos que vai fazer agora, que é uma indústria nacional, nunca atrasou o salário de ninguém. Não tem um encargo atrasado, né? Ou seja, cumpre com todas as suas obrigações, e ela quer trabalhar na legalidade. Porque se acontecer alguma coisa, a paulada é grande, gente. Então, o que acontece? Não, vou manter um funcionário um tempo sem registro, outro... Aí, o que acontece? Tem o risco de fiscalização. Aliás, não é porque você tem o risco de fiscalização, você vai... Não, cara, tá errado. Então, parte do princípio que não pode. Isso aí. É a cultura da empresa. Segurança do trabalho. Cara, se acontece algum acidente com esse cara não tá registrado, e aí como é que você vai
dar entrada nisso. Aonde foi? Ah, foi lá na empresa tal. Ué, mas pô, lá não é tudo certinho, né? Então tem uma série de coisas que acontecem que a gente tenta, que a gente faz para estar na legalidade e isso custa caro. E às vezes, perante aos olhos de algumas pessoas, ele fala, para mim não, vou ficar trabalhando 30 dias, 8 horas por dia para ganhar um salário que... Mas não dá para você... Aí a concorrência é dura hoje. É muito concorrido, então, ou a gente trabalha dessa forma e se organiza para poder melhorar. Por exemplo, a gente fez um investimento aí de praticamente 3 milhões de reais nos 2 últimos meses para comprar na Kid Calçados. para comprar máquinas de costura programada, né? São máquinas mais modernas e contratando e também estamos colocando uma nova máquina de injeção de sola de EVA, que é uma sola muito mais tecnológica, ela é bem melhor. Para quê? Para melhorar o custo do nosso produto, para que a gente possa ser mais atrativo, agregar valor ao mercado, aumentar o nosso preço médio, para poder oferecer mais condições para o trabalhador. Mas se a gente não fizer esse investimento, a gente está fora do mercado. Mas para tudo isso, tem um custo que é alto. Então o empresário hoje, você fala, poxa vida, tá difícil de mão de obra, mas ele acorda todo dia pensando, puxa vida, o que eu vou fazer para pagar, no caso lá da Kid, o Ricardo fala, cara, todo dia eu acordo para saber, puxa, como é que eu vou pagar 3 milhões de folha de pagamento, que essa é a nossa folha de pagamento. 3 milhões de reais por mês. Imagina o peso nas costas de um cara. São quantos funcionários? A gente tem entre a nossa unidade de Birigui e Três Lagoas e os que são nossos parceiros, né, os nossos co-manufacturers que fazem a costura, peso ponto, a gente tem praticamente quase 1.500 pessoas que dependem economicamente da Kid. Imagina a responsabilidade de um camarada acordar todo dia e falar assim, olha, tem 1.500 famílias que dependem economicamente desse trabalho aqui. E ele depende dos diretores, depende dos gerentes, depende dos administrativos e depende inclusive dos operacionais que fazem a empresa funcionar. E tem que ser dessa forma. E aí eu vou falar para você, lá a gente está com várias oportunidades. E especificamente, aí a gente está falando do jovem que não quer entrar numa posição fabril. Eu preciso de cortador, eu preciso de serigrafista, eu preciso de injetor, né? Eu preciso de pessoas... E essa é uma função de qualificação. E aí como que você faz para poder melhorar? Aí chegamos para o Ricardo, o diretor, junto com o diretor de fabricação, e a gente criou centros de treinamento, por exemplo. Lá em Três Lagoas eu tenho um centro de treinamento em que eu vou contratar, tenho a mais do que eu preciso para ir treinando, para que se me faltar um montador, encostador de sola, uma pessoa para Vaster, que são funções estratégicas, eu tenho essa equipe de treinamento, porque é a falta de mão de obra. Você vê que coisa. Aqui também eu tenho que criar um centro de treinamento para formar cortador, para formar serigrafista, para que é a forma que a gente tem. Aí, aonde que vai o custo dessas pessoas a mais? Vai para o produto. Então, assim, é a forma que as empresas estão também se adequando para não ter o apagão de mão de obra. É aumentar o custo dela para treinar as pessoas internamente, para que quando a gente precisar, internamente eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, é um programa de incentivo, né? Ou seja, a gente pesquisa na fábrica, olha, a gente vai abrir essas posições aqui, a gente vai pegar uma pessoa que não entende e falar, você vai quer participar desse programa de treinamento aqui, para dar a chance para as pessoas que já estão lá. Que é uma coisa que eu sempre incentivo, e por onde eu passei, eu sempre falei, olha, temos uma posição em aberto, a gente tem que valorizar as pessoas internas. Perfeito, João. Então, o que acontece? Perfeito. Vou buscar direto no mercado. Aí o cara que está lá há bastante tempo, ele está, por que não deu oportunidade? Eu também estou fazendo esperando a vida inteira por curso técnico, eu estou estudando na faculdade, eu estou fazendo alguns cursos de atualização, eu tô querendo uma oportunidade. Que nem agora mesmo tem uma oportunidade de técnico de segurança do trabalho. Tem 2 colaboradores aqui que fizeram o curso, mas só fizeram o curso, não tem experiência nenhuma. Puxa vida, porque talvez de repente não dá uma oportunidade. Então,
entra no processo seletivo, vamos conversar, vamos entender a necessidade, se a gente, né? Por quê? E aí é um pouco da cultura, né? Porque as pessoas, você já tem que trabalhar a base da pessoa. Se você tem uma cultura forte, você tem uma empresa forte. Então, pegando as pessoas que já estão lá, já estão enraizadas com a cultura, eles aprendem mais rápido. Que é a mesma coisa desse programa de aprendiz. Segunda-feira agora entra uma leva nova, então a gente faz uma recepção, faz um programa de onboarding, ou seja, de integração, explica como é que funciona cada setor, e a gente já vai criando um sentimento de pertencimento da empresa. No programa anterior, não tinha dado 6 meses, a gente já conseguiu efetivar 3 pessoas do programa de aprendiz. Por quê? A pessoa já se sentiu parte, já foi. Aí é o que eu falo da agilidade de aprendizagem, né? Que as pessoas que têm uma agilidade maior, a pessoa saiu e aí a gente falou, puxa, viu, vamos contratar, vamos abrir o processo, falou, ó, vamos contratar um outro aprendiz, porque a moça, a que está aqui tem capacidade de assumir. Aí você vê que o seu programa está funcionando. Porque na maioria das vezes, e isso acontece, as empresas contratam um aprendiz e um estagiário. E a própria palavra já diz, aprendiz, estagiário, trainee, o cara está lá para aprender, para treinar. E às vezes eles já querem colocar a pessoa na posição, para executar o trabalho. Lá no passado funcionava bem, né? Que era isso aí mesmo. Você, né? A gente tinha aprendiz do Senai, quando chegava lá, o bicho estava até soldando, né? E nem poderia, que era todo o serviço de bancada, tudo, acompanhamento. Então a gente tem que ter critérios também para poder ensinar as pessoas. Alguns têm uma agilidade maior e suportam e crescem. Outros não, outros têm dificuldade. Mas é a cobrança que você insere nela, ou seja, dentro do conceito. Cara, se ele está aqui para aprender, ele está aqui para aprender. Ele vai passar por um período de provação, de aprendizado e depois de provação para ele poder ser efetivado na posição. Essa conversa aqui está me fechando alguns pontos na minha cabeça. Olha, o mercado está complicado, sim. Existe sim um problema aí de mão de obra, mas também requer uma organização da empresa. Porque quando o bom profissional fizer o bom trabalho e a boa empresa tiver as boas estruturas administrativas, as coisas vão funcionar, né? O que não dá para fazer é o amadorismo, né, João? Não. O que não dá para fazer é eu não me preparar nem enquanto pessoa, trabalhador, e não dá também para não me preparar enquanto empresa e falar, não, eu vou tocando assim mesmo porque é o que eu consigo. Não, tem que procurar a profissionalização, né? Exato. E aí também tem um ponto que as pessoas não enxergam hoje, né? Que você precisa cuidar do seu futuro. E quando a gente fala de futuro, a gente não fala só de um emprego, de uma casa, de um, né? É a sua aposentadoria. Que muita gente, você vê que tem muita gente hoje que tem idade de aposentadoria e não pensou nisso lá atrás. E aí, e pensar é assim, cara, eu preciso estar num emprego que me dê pelo menos uma assistência futura. Então, ou seja, você tem que pagar um INSS. Hoje tem muita gente que prefere a informalidade, mas vai aposentar por idade, com 65, com salário 70 mínimo. anos, com salário mínimo. Ao passo que se hoje ele fala, pô, cara, vou ganhar menos, mas eu tenho aqui uma assistência do governo futuro que vai me garantir pelo menos uma aposentadoria por tempo de trabalho e também a idade, que são as novas regras do governo. Mas você vai aposentar antes, talvez com uma condição melhor, né? Então as pessoas precisam pensar no futuro. E por isso que hoje também tem os planos de previdência, né, privada, né? Complementar, porque o governo não vai ter condição, assim, vai chegar um momento que, se não tivesse essa mudança, né, que eu acabei sendo afetado, na regra anterior, você já estaria aposentado. Eu ia aposentar, não, ia aposentar o ano que vem, né? Agora você vai trabalhar mais uns 40 anos. Eu tô com 52, aí cara, aí quando veio a nova regra lá, em 2017, transição até 2019 e tal, então, aí, 10 anos para frente. Então, só que aí, ok, vamos, vou desistir, não, cara, você tem que continuar. Se as pessoas tiverem ainda também um plano de previdência
privada, né, que é até legal, dependendo da modalidade que você escolher, até te ajuda, né, com menos imposto de renda e vai te gerar uma renda futura para complementar o seu salário. Então, isso é pensar no futuro, né, que as pessoas hoje não pensam, ou seja, eu vou me agarrar num benefício do governo, que é pouco, tá? E vou deixar a vida me levar, né? Então, são várias reflexões que a gente precisa fazer e hoje as pessoas não fazem. E isso aí é um pouquinho da cultura americana, né? Eu não quero ficar muito falando da grama do vizinho, mas assim, o americano ele tem essa cultura de poupar, né? Sim. De fazer o pé de meia, porque senão você vê aí gente idosa trabalhando lá de garçonete, enfim. E tem muita gente que hoje você pode, mesmo aposentado, você pode continuar trabalhando. É um exemplo, gente. Mesmo com a aposentadoria, as pessoas não conseguem parar. Fala assim, não, hoje eu tenho amigos com 50 e poucos anos, quase 60 anos, que tem uma aposentadoria, mas né, você se aposenta aí com... teve uma vida na área administrativa por vários anos e nunca se preocupou com alguma outra coisa, de complementar tal. Vai aposentar hoje aí, o quê? Com uma média de 4, 5 mil reais. Cara, dependendo do padrão de vida que Não você sustenta. tem, se você não tiver uma casa própria, se você não tiver um veículo, pelo menos alguma coisa estabilizada, não tiver nenhuma... Não sustenta. Cara, mesmo assim, agora o cara tem que pagar aluguel, ou tem que pagar a prestação da casa, ou tem que, né? Então é difícil. A despesa hoje, ela é grande. Então tem gente que, cara, mesmo aposentado, continua ainda trabalhando. Talvez até dá para ela escolher uma outra atividade menos, né, penosa, como a gente não sabia, não sei, da posição que a pessoa exercia. Mas hoje a realidade é essa, né? E como é importante, né, João, se preparar, pensar no amanhã, porque a gente está vivendo um pouquinho disso, né? Não vou preocupar com o amanhã, vamos viver o hoje. Não. Viva o hoje, sim, mas saiba que o amanhã vai trazer as consequências do amanhã baseado nas ações de hoje. E viver o hoje é justamente isso. É o hoje se preparando para o futuro. E o hoje é isso. Então, o que a gente às vezes cobra do hoje, não estamos preocupados com o futuro, não. Vamos ver com o hoje, tá? Mas o hoje você está se preparando, você está estudando, você está se desenvolvendo, que é o que a gente aplica lá na empresa também. A gente tem todas as áreas. Ontem mesmo eu gravei um vídeo para todo o time de liderança. Eu falei, olha, nós estamos encerrando o mês, você já fez o seu treinamento setorial, lembrando que ele é um treinamento característico da sua área. O que você está fazendo para desenvolver a sua equipe e entregar o melhor resultado? Já lembrando uma atividade que a gente vai fazer semana que vem, que é toda a liderança assistindo um filme, né? Aí eu escolho um filme que fala sobre vários comportamentos que a gente precisa para o momento, né? E é uma forma da gente capacitar as pessoas e ter um olhar diferenciado. Falar assim, olha, de repente a gente tá num caminho, tá com um pensamento, tá com um planejamento, mas... Cara, essa ideia aqui é bacana. Se eu aplicar na minha área, eu sei que eu vou ter uma melhoria. Mente aberta, né? Mente aberta. Então, a gente tem os fechamentos no mês em que a gente também, com todo o time de liderança e o Ricardo, dando uma visão de futuro. O que acontece? A gente precisa criar contexto dentro da organização. O que é criar contexto? É dar direcionamento. É o diretor da empresa e falar assim, olha, a gente tem que chegar em tal lugar no futuro. No nosso caso, se a gente quer sempre ser a melhor empresa e a marca mais desejada de calçados infantis do mundo, cara, o que eu vou fazer para ser isso? Eu quero ser a marca mais desejada, né? Eu não quero ser a maior. Eu sei que a maior, às vezes, é uma ambição maior. É bem fora do contexto, mas, cara, o que dá para a gente fazer para a gente ser mais do que nós somos hoje? É desenvolvimento contínuo. Se a gente não tiver... E esse pensamento não é só da empresa, né? É da pessoa também. O que eu posso fazer para ser melhor, né? Exato. E aí a gente falando de trilha de carreira, tem muitas pessoas que às vezes falam assim, mas o que a empresa tem para oferecer para mim? É o que você tem para oferecer para a empresa. Você está se capacitando, você está tendo uma graduação, você está se preparando para poder funções de maior complexidade? Eu estou. Então vem cá.
eu tenho uma trilha de carreira aqui. Com a sua capacitação e o que nós temos aqui, você pode subir de ser um assistente, passar para um analista júnior, pleno, sênior, um supervisor, um coordenador, um gerente e um diretor. Mas Tá, saiba que você tem um caminho a percorrer. Tem que percorrer. Não Aí, queira já chegar amanhã no gestor sem passar pelo trainee antes, né? Tem que respeitar esse exatamente. fluxo, né? Mas ele precisa ter essa visão, né? Uhum. E aí, quando o funcionário fala assim, ó, eu estou me preparando, empresa, eu estou fazendo isso, 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 o que você tem para mim? Opa, aí a gente está no caminho certo. João, e pegando aí essa linha da geração, agora falando da outra ponta da corda, os profissionais mais velhos, de maior idade, a gente tem, falando de recrutamento agora, né? A gente tem esse tabu na sociedade de, puxa, velho demais para a profissão, velho demais para se inserir no mercado de trabalho. Como que um recrutador ele lida com esse pessoal de uma maior idade para ser inserido no mercado de trabalho? Tem espaço para esse idoso? Tem muito espaço. Hoje a gente está vivendo a etariedade, né? Que é a questão de você contratar pessoas acima dos 50 anos, né? Grandes multinacionais já estão fazendo isso, né? O ponto o que a empresa está querendo, ou seja, ela tem essa abertura, olha, ela tem que falar para o recrutador, ó, para essa posição que a gente tem hoje, pode ser uma pessoa que tem uma idade um pouco mais avançada, né? E até mesmo em função dos jovens que não querem a determinada posição. Tem relação, então. Tem relação, muita relação. Eu falo mesmo, né? Estou dando alguns exemplos da empresa onde eu trabalho. Para a área operacional, a gente tem gente lá com 50, 60 anos e a gente pega no mercado porque ele é o especialista, né? Ele é o cara que está lá, ou ele já trabalhou na nossa empresa, saiu, foi trabalhar em outras e acabou retornando, e tem para posições que nós contratamos que tem uma idade mais avançada. Aí isso a gente nem vê. Tem empresas que têm algum critério, falam assim, não, eu quero contratar um cara aí que tem 30 anos, já é casado, tem filho, tem uma certa, né, precisa do emprego. É meio relativo isso, né? Isso funciona em algumas situações, né? Porque vai muito da pessoa que nós falamos, da iniciativa, da vontade, da proatividade, do que ela quer. Eu quero crescer. Então, nós pegamos também jovens, né, entre 20 e 25 anos ali, que, até ultrapassa as nossas expectativas. Tendo que outros, a gente acaba tendo uma certa rotatividade um pouco maior. Então esse receio do mercado com um profissional mais experiente fora do mercado de trabalho é algo que ficou no passado. No passado. A gente contratamos pessoas para a área administrativa, até para a área de gestão, acima de 50 anos. Então, de repente, uma pessoa da área financeira, né? Nós já tivemos gerentes de algumas áreas que já passaram e têm uma expertise e estão totalmente inseridos no mercado. Cara, faz total sentido. É lógico que tem todo um processo de recrutamento e seleção. Então, você vai fazer perguntas específicas para a pessoa para entender se ela está apta ou não. E aí nós chamamos de recrutamento baseado em competência. Né? Ou seja, é entender com a experiência do passado como que ele resolveria um determinado problema. Por ele à prova ali num teste. E tem que colocar. Falou assim, ó, me diga um desafio que você teve que enfrentar na sua equipe para resolver um problema de clima organizacional, de conflito interno, e como que você lidou com essa situação, qual foi o seu papel em lidar com esse problema e qual foi o resultado que você obteve. Então, cara, você vai ter que ir fechando, e aí se ele não fez, vai aparecer. Não dá para inventar tudo isso. Não dá para inventar. Então, esse é um dos trabalhos, né, que a gente faz no recrutamento e seleção. Porque às vezes as pessoas falam assim, recruta lá, é só pegar currículo, ver, trazer. Não, cara, se você quer um profissional específico para uma determinada área, você tem que colocar ele à prova para entender se realmente
eu não vou indicar ninguém para nenhum cliente ou até mesmo para o meu diretor se ele não tem a competência necessária. Então, tem toda uma técnica para você colocar a pessoa à prova para ver se ela é realmente E necessária. para esse profissional experiente também há as oportunidades de capacitação, de melhoria das habilidades, assim como se fosse para um jovem ali dentro da empresa? Igual, para todos, para todos. Porque se você... aí você não pode ter uma segregação, uma diferença. Cara, se o cara Te entrega aquilo te que você entrega quer. aquilo, todo mundo faz a capacitação que programada para o mês, né? Para os encontros, enfim, tudo é direcionado para o público. Porque é lógico que tem um público operacional que eles vão receber um outro treinamento que é maior, mas o administrativo e os gestores, independente da posição, da idade ali, eles recebem a mesma capacitação, né? E mais importante ainda, né? Nesses encontros em que nós colocamos os líderes, nós colocamos pessoas que têm potencial de assumir posições de maior complexidade. Ou seja, eu já vou inserindo uma pessoa que eu vejo que é um talento. Opa, que é outra coisa que as pessoas também, que as empresas precisam enxergar. Como é que você faz a gestão do seu Cara, talento? é isso que é o ponto. Tem uma responsabilidade da empresa que é muito importante, né? A Exatamente. empresa, às vezes, ela está colocando a culpa no mercado. Estou falando de uma maneira geral. A empresa, às vezes, está colocando a culpa no mercado de uma culpa que é dela. Exato. É uma má gestão dela. Eu percebo isso, João. Muita gente que trata, muito empresário que trata o setor de recursos humanos como um setor secundário na empresa. Claro. Entendeu? Não, o importante é as finanças. Figura decorativa lá. E Então, eu vou contratar um cara lá, vou pagar qualquer coisa para ele cuidar. Não, não é assim, cara. É o alicerce da empresa. Né? e é quando você recebe. É assim, tem empresas e empresas, né? E a gente não quer nem puxar a sardinha para o meu lado, mas o que acontece? Quando o diretor, dono da empresa, chega numa reunião para todos os diretores, os gerentes, e fala assim: pessoal, nós temos que contratar os melhores. Nós temos que melhorar a capacitação do nosso time. A gente precisa desenvolver continuamente. Para isso está o João aqui. Está o time de RH. Vocês têm que utilizar. Utiliza pouco. Então, assim, aí é quando você recebe, né, o apoio da alta direção e ele vê a sua área como essencial para o desenvolvimento da organização. Perfeito, João. E aí, que nem você falou, por exemplo, começa pelo recrutamento e seleção interno. Por que eu vou trazer de fora, sendo que eu tenho um cara lá que está um tempão aguardando uma oportunidade? E aí eu começo a levar as pessoas nas reuniões, nos encontros com os líderes, ele já vai sentindo esse ambiente, ele já vai sabendo como é que funciona, como é que é a cobrança, o que realmente tem que entregar, e aí ele já fala, pô, cara, isso é para mim. Então você já vai, opa, então vamos pegar esse cara, ele é um talento, o que a gente precisa fazer para ele chegar em determinada posição, né? E aí a gente entra num ponto muito importante, que é a questão do feedback. É o feedback positivo e o feedback, né, de oportunidade. E rapidamente, por que eu estou falando disso? Porque tem muito gestor, muito líder que gosta de dar feedback positivo só, né? Gosta de promover, gosta de dar aumento de salário, gosta de falar que ele vai ter uma gratificação e tal, mas esquece de falar para o cara que, você deixou de entregar uma tarefa, seu comportamento não tá legal, vamos, precisa trabalhar em equipe e tal. Então, e isso é tão desafiador quanto, né? Exato. Porque quando você você precisa do feedback para duas situações. Para você promover uma pessoa e até mesmo quando você vai romper, né, a parceria com ela, ou seja, vai ter o desligamento. Que aí eu vou chegar para o diretor e vou falar, meu diretor, eu quero dar uma promoção aqui para o Guilherme e aumentar o salário dele. Mas por quê? Ele falou, porque o Guilherme é um cara super engajado nos projetos da empresa, ele tem me entregado todas as tarefas até antes do prazo determinado, é um cara que
pô, tem um lastro com a fábrica, com a empresa, com os colegas, né? Tem uma boa comunicação, então é visto como uma referência, tal. E eu vejo que ele tem potencial de assumir uma posição. Pô, você deu todos os indícios pro cara falar, ok. Ao passo que também, assim, se você chega e fala assim, pô, o Guilherme não entrega no prazo, não participa dos projetos, tem comportamentos que não são alinhados com a cultura da empresa, e você não fala para ele, aí um dia você tem que chegar e desligar a pessoa. Falou, ó, hoje nós estamos rompendo nossa parceria aqui, estou fazendo seu desligamento. Ah, mas por quê? Cara, por conta disso. Pô, mas você nunca me avisou? Você nunca me avisou, você nunca me falou, você nunca... Então... Se soubesse, eu tinha melhorado. Exato. Então, é pro bem e pro mal, tá? Então, isso é sempre importante dentro de uma organização você falar para a pessoa, porque você dá o quê? Direcionamento. Bom, para você que está acompanhando a gente até aqui, a gente quer agradecer a você, quer agradecer você que está acompanhando o nosso podcast, que está gostando desse bate-papo aqui com o João. Bate-papo hoje um pouco técnico, mas de extrema importância, porque isso remete à nossa vida, tanto quanto pessoa, ou para você que é empresário que está assistindo da tua empresa, né? Então acho que é muito importante esse bate-papo que a gente está trazendo aqui hoje. A gente quer agradecer a você que está aí na sua casa, que está acompanhando a gente e fazer aquele pedido de sempre, né? Se inscreva aí no nosso canal, tá? Se inscreva aqui no YouTube, ativa o sininho. Quando você ativa o sininho, você vai receber com exclusividade o nosso material. Quando a gente postar algo novo, você vai estar recebendo aí no teu celular. E também dizer que nós estamos em várias outras redes sociais. TikTok, Kawaii, Facebook, YouTube, Instagram e também nos dispositivos de áudio, tá? Spotify, Deezer, o Amazon Music e Apple for Podcast, todos eles você encontra o Vocação Podcast. Guilherme, estou aqui numa rede social, não encontrei o Vocação Podcast. Entre em contato conosco através do WhatsApp, tá? O nosso WhatsApp é o DDD 18 99737 9063. Tá aí na tela. O nosso QR Code, tem o nosso WhatsApp, e é importante dizer que o nosso WhatsApp é também a nossa chave Pix, tá? Então você que quiser fazer uma doação para nós de qualquer valor, já ajuda a gente a cobrir os custos aqui do Vocação Podcast. Mas entre em contato conosco aí através do WhatsApp, isso é muito importante a gente receber esse feedback de vocês, se vocês estão gostando, o que vocês acharam do conteúdo. Se tiver aí algum feedback negativo também, a gente encaminha para o Hélio responde. Eu encaminho. É importante feedback. Eu excluo, né? Eu apago. Bloqueia. Bloqueia. Né? Não, mas entre em contato conosco aí, que isso é muito importante. E agradecer mais uma vez o pessoal da Água A, da Água G e da Tex Lemon, que está conosco aí em mais um episódio. E é o que a gente falou lá no começo, é importante a gente se hidratar. Já passou mais ou menos 1 hora de conversa. Você aí na tua casa, você bebeu água nesse período? Não bebeu, né? Então, pausa esse vídeo aí, vai lá, pega um copo d'água, de preferência água A e água G, e aí você retorna aqui para ouvir. Pausa não, leva o celular na cozinha. É verdade, né? A gente tá dispositivo móvel, favor, né? Vai Aqui, junto, vai junto. Tecnologia. Mas se hidrate, tá? Isso é muito importante, e é importante você investir numa água de qualidade, uma água mineral, natural, uma água que vai, além de saciar a tua sede, repor todos os elementos aí que você precisa, tá? Para se manter hidratado. E essa é a proposta da água A e da água G, e a opção aqui da Tex Lemon. Pô, quero tomar alguma coisa diferente, quero continuar cuidando da minha saúde. Você tem a opção da Tex Lemon, que é uma água saborizada, aromatizada com limão, tá? Uma boa opção aí para você se hidratar. E invista na tua saúde, pessoal, porque a água A e a água G é água que mata a sua sede. Ô, João, a gente tá falando aqui de N problemas, de pessoas falando de investir em formação, investir em treinamento, em capacitação para a empresa, para que ela continue apta a desenvolver suas funções. E para isso nós temos aqui em Araçatuba a Facfea. Com certeza. Você é o coordenador do curso de Administração e Economia da Facfea? Sim. Sou professor para os cursos de Administração e Economia, e esse semestre também dou aula para o pessoal de Psicologia, também dentro do contexto do trabalho. E sou coordenador, recebi o convite no ano passado para assumir a coordenação dos cursos de Administração e Economia da Facfea. Ô João, e assim, como é que você vê hoje a importância desses cursos da área econômica, da área administrativa para essa realidade que nós estamos vivendo, e qual que é o diferencial da Facfea? Por que fazer na Facfea isso?
Sim. Bom, a gente falou no tempo que nós estamos aqui, a gente está falando de desenvolvimento, de capacitação, para que a gente possa se suportar, não só no nosso emprego, mas também como que a gente vai enfrentar um mercado de trabalho. Isso se chama empregabilidade. Aham. É o que eu faço hoje para me garantir e o que eu faço para poder, se possivelmente, se eu tiver que encarar de novo o mercado de trabalho. E principalmente para os jovens que estão procurando uma capacitação, né? O curso de administração e economia ele abre várias frentes. Né? Quem faz administração, ele pode trabalhar em várias áreas, na área de marketing, na área de recursos humanos, né? Nossa. Em finanças, ele pode, inclusive, ser um empresário, né? E da mesma forma que a área de economia hoje, ela é extremamente importante, porque hoje, hoje nós trabalhamos com fatos e dados. Então nós temos hoje aí o professor Marco Aurélio, que tem um observatório econômico, que ele abastece a nossa região e as prefeituras, as empresas, ou seja, de informação para que a gente possa tomar a melhor decisão. Então a área econômica, não só para essa área de informação, mas também para essa área de finanças, de controladoria, né? Ou seja, tem várias opções do mercado de trabalho que essas duas posições se encaixam perfeitamente. O diferencial da Facfea é que hoje, diferente das outras faculdades, é que nós temos o nosso estudo 100% presencial. Isso é muito importante, né, João? É importante porque Cara, como o processo formativo muda quando você tem uma atividade presencial, né? Porque você tá ali, todos os dias, mas o nosso conceito é da faculdade para o mercado de trabalho. Então, você tem que preparar realmente as pessoas para o mercado de trabalho. E o diferencial da Facfea é que você, além de ser 100% presencial, você tem atividades de segunda a sexta. Em algum momento dessa semana, além de você ter o conteúdo teórico, você coloca alguma coisa na prática. Então, eu tenho, né, sempre como metodologia ensinar a questão da teoria, mas ao mesmo tempo falar, tá, como é Onde que é que eu funciona aplico isso? Agora vamos para a prática, ó. Como é que aplica-se isso na empresa, nas organizações? E trago profissionais de grandes empresas para vir dar uma palestra, para falar realmente, olha, vocês estão trabalhando com essa matéria, isso se aplica no mercado de trabalho dessa forma, né? A gente faz visitas técnicas, né? Nós tivemos a oportunidade, eu levei, você levou a turma na Nestlé, que é uma multinacional de referência aqui na nossa região, para que justamente, e eu por ter trabalhado lá quase 25 anos, conheço muita gente e falo, ó, pessoal, eu quero que vocês expliquem para os alunos o que realmente acontece na prática. O que é conceito e o que realmente é na prática para que eles possam visualizar. Porque às vezes a pessoa tem fala assim, poxa, onde é que eu vou aplicar isso? Então é legal você dar uma visão para ela externa, né? Então, e não só em outras empresas e outras atividades que você possa contextualizar o seu ensino para que ele realmente possa entrar no mercado de trabalho já com uma certa experiência. Então, realmente, esse é o diferencial da Facfea. E sem contar, pode parecer muito filosófico, mas o fato de você ter um curso presencial ajuda, inclusive, nesse processo de mostrar para o profissional que existem etapas a serem cumpridas e que essas etapas não podem ser ultrapassadas, né? Que não é uma crítica ao EAD, eu fiz as duas experiências, eu tive a minha formação no presencial, tive a minha pós-graduação no EAD, mas assim, é importante ter o presencial, para mostrar, olha, você precisa cumprir horário, você precisa respeitar a hierarquia, você precisa conviver em equipe com os demais alunos. Isso é um processo formativo também, né, João? Não é só uma metodologia, é um processo formativo. Sim. E aí, olha só, um ponto que é muito interessante. Quando você está boa parte do seu tempo dentro da faculdade, você está conversando com os colegas, né, que são alunos, com os professores, com pessoas que são convidadas, participando de palestras, participando de workshop, dos eventos que são organizados pela faculdade. Nós temos lá a Semana da Administração, nós temos o Dia do Economista, né? Facfea Livre, temos Semana da Psicologia, Semana do Direito e tal. E aí são vários profissionais. Então, ou seja, você está inserido num contexto bem
prático mesmo, né? De coisas que você realmente pode, puxa, você está vivenciando o que realmente está acontecendo. E isso fortalece o quê? Uma das coisas que são mais importantes para o profissional hoje, o network. Sim. Se você não tiver um Rapaz, isso também é networking, importante. é viu? muito importante. Hoje, a base de tudo é o relacionamento, mas o relacionamento forte, que realmente gere interesse, né? Porque a gente só vai fazer fortalecer o nosso network, querer conhecer outras pessoas, se isso realmente tiver um interesse. Tem um interesse em comum, isso vai trazer. Eu posso propiciar um benefício para mim e para a pessoa, ou só para mim? Porque aí isso que também é o grande erro. As pessoas falam assim: não, eu preciso conhecer tal pessoa porque eu vou me beneficiar disso. Cara, aí o seu network não tá legal. Porque aí você tem que ter a troca, né, de informação. Ou seja, todo mundo tem que se beneficiar. E aí sim você fortalece o seu network. Porque se o seu network for fortalecido e as duas pessoas ganham com isso, ele vai te indicar para outro, que vai te indicar para outro, e aí a sua rede de contato vai ser fortalecida. Então isso é bastante, que é um pouco que a gente faz no Gerar também, né? Um pouco não, muito, né? Fala um pouquinho do Gerar para nós. O Gerar, ele também é uma empresa, né, em parceria comigo, com o Marcelo Mazei e o Ernesto. E o Gerar, ele iniciou lá em 2018, 2017, 2018, e aí ele ficou meio paralisado em função de pandemia, a eleição, e aí no final de 2022 a gente retomou, e aí a gente montou aí realmente montou uma empresa, e aí a gente começou a fazer os eventos para quê? Para fortalecer o networking e os negócios da nossa região. Então o Gerar é como se fosse uma associação de É um empresas. grupo de empreendedores da região de Araçatuba. É uma Tá, empresa tá. que essa empresa, ela, através dos eventos, que, né, a gente chama de gerar debate, gerar conexões, gerar mulher, né, e tem o gerar jovem, ou seja, nós fazemos encontros específicos para que a gente possa convidar os filiados e também potenciais filiados para que eles possam trocar informação, fortalecer Gerar o seu network. network, gerar negócio, né? Então, hoje nós temos praticamente quase 90 empresas filiadas ao Gerar. Então, assim, Rapaz, que importante esse trabalho, se hein, João? dentre essas 90 empresas você precisa fazer um negócio, né? Nós temos imobiliária, nós temos indústria, nós temos comércio, nós temos serviços, nós temos entretenimento, nós temos várias coisas. Se você precisa de alguma coisa que está dentro do Gerar e você é filiado, por que não fazer dentro desse grupo? Quem sabe muito em breve a gente não vai ter dentro do Gerar o Vocação Podcast, um canal de divulgação também, né? Também Tudo temos é, o nosso podcast também, que de é repente vocês podem ser convidados para poder ir ótimo. lá, Muito obrigado. né? Que é muito, e isso é muito importante, porque é um conceito, né, nosso do Gerar, o Marcelo Mazei, que é o presidente, o Ricardo Grassi, que é o vice-presidente, né, que ele fala, eu tenho como princípio estar no maior, em vários lugares possíveis e conversar com uma maior quantidade de pessoas possíveis sempre que ele tem a oportunidade. Ou seja, e o que é isso? Ele vai para os Estados Unidos, vai para a China, que geralmente ele faz várias viagens para a China, vai para ou seja, vai para algum local estratégico, ele adota esse comportamento para que ele possa fortalecer o networking, para que, se ele precisar de alguma coisa dentro do grupo dele, ele possa resolver da melhor maneira possível. Isso é um pouco, né, que o Gerard também tem de conceito de metodologia. Só abrindo um parênteses, você falou da China, que é um mercado aí em plena expansão. Na questão de RH, tem alguma coisa que a gente pode aprender ali com a China, que a gente tem como referência, ou uma cultura totalmente diferente? Como que funciona ali? Olha, a fundo, a cultura com relação a recursos humanos, hoje o que eu vejo é que eles têm muita tecnologia, que coisa que a gente pode implementar dentro dos nossos processos de recrutamento, seleção e tal. O chinês, ele tem uma cultura muito disciplinada, né? Uma cultura, mas falando de
metodologia mesmo, né? Não vejo assim alguma coisa de diferencial. O que eles têm, assim, é uma disciplina muito forte e tem uma cultura muito bem inserida dentro das organizações. Eles têm vários exemplos, né? Então, ou seja, na vida deles, eles estudam a maior quantidade de dias possíveis no ano. Se vai ter algum feriado, eles substituem no sábado, substituem no domingo. Então, ou seja, o que a gente tem que tirar de aprendizado deles, e eles têm também na cultura das empresas dele, é justamente isso, a disciplina muito forte que eles têm. Por isso que eles têm um crescimento assustador, porque eles têm uma disciplina muito forte. O que a gente pode pegar de bons exemplos dele, cara, é a disciplina, é a cultura, é a organização, é a resiliência, né? Então, hoje eles basicamente estão dominando o mercado. Então, ou seja, eles se adotam eles adotam todos esses critérios de avaliação para poder promover e ter pessoas, mas a gente também tem que lembrar que acho que é a segunda maior população do mundo, né? E Então, assim, é importante olhar para a história também, né? Os tigres asiáticos sempre foram a motriz econômica mundial, né? Eles sempre tiveram aí um lugar de destaque, tanto de ciência quanto de comércio, e eles estão retomando o que lhes era de direito já historicamente, né? É difícil, aquele povo é muito disciplinado, né? E assim, e ainda como exemplo, cara, eles trabalham muito. Eles trabalham muito. Trabalham muito. Então, assim, o que você quer pegar de metodologia ou de uma. Cara, é a cultura, a disciplina e a força de trabalho que eles têm. Eles combinam comportamento com competência. Com competência. Ô, João, mas nesse assunto aí de competência e comportamento, o que é melhor para uma empresa? Contratar uma pessoa que tem um comportamento bom e uma competência ruim, ou uma pessoa que tem uma competência boa e um comportamento ruim? A gente, eu, por muitos anos, né, e a gente sempre trabalhou no critério do que você entrega e como você entrega. Ou seja, é uma pessoa que performa muito bem e uma pessoa que também tem um bom comportamento. Então, isso é o que a gente trabalha dentro das organizações. Isso é o que se espera. Que se espera. Você ser um cara que tem um bom desempenho, tem uma performance excelente, batedor de meta, né? Mas que ele também bateu essa meta tendo uma ética no trabalho, tendo um comportamento de transparência, né? Ou seja, um bom trabalho em equipe, ou seja, ter competências técnicas e comportamentais, né? Que fazem com que ele entregue um bom resultado. Porque não adianta você entregar um excelente resultado, mas um cara que trata mal as pessoas, não trabalha em equipe, né? Faz negócios que estão fora da sua área de trabalho e prejudicam outras pessoas para você atingir a sua meta. Mas você, João, você como empresário, você tem dois currículos. Um cara que é extremamente competente, mas é uma pessoa ruim. E você tem um cara que é uma ótima pessoa, mas ele não tem todas as habilidades necessárias. Você tem que contratar um. Quem que você contrata? Olha, eu contrataria... O ponto é o seguinte, antes de tudo, a gente precisa analisar se as duas pessoas podem mudar. Porque tem o cara que hoje ele entrega muito resultado, mas em comportamento ele não é legal, mas, cara, será que com o devido treinamento essa pessoa não pode equilibrar esses dois pontos? Da mesma forma que a pessoa entrega pouco resultado, mas é um cara que tem excelentes competências comportamentais, que eleva o trabalho em equipe, que tem transparência, tem boa comunicação, enfim. Será que ele também eu posso trazer ele para o mesmo nível? Se a gente tiver essa condição de fazer isso, ok. É difícil falar quem eu contrataria, né? Eu tenho que analisar, por exemplo, o currículo do que ele entregou no passado, né? Evidenciar através da entrevista se essa pessoa ela tem condições de
botar no mesmo nível esses comportamentos. Fica difícil eu falar que eu vou contratar o cara que é melhor, porque para mim é mais fácil, né? Bom, o cara pelo menos ele já tem as competências comportamentais ok, mas o que eu preciso hoje é resultado. Eu preciso entender o equilíbrio dessas duas posições. De repente, eu contrataria os dois. Por quê? Aproveita entrega de um e o aproveita outro. do outro ali. Cara, vocês vão trabalhar junto. Pode ser uma saída nesse sentido se a gente tiver condições de fazer isso. Mas a gente tem que analisar se a gente consegue trazer as duas pessoas no mesmo nível. E é importante essa discussão até para quem está nos ouvindo, para entender o seguinte: olha, eu preciso ser um bom profissional, mas eu também preciso ser uma boa pessoa, né? É os dois que precisam andar em conjunto, né? Exato. Porque hoje, assim, a empresa ela vive em cima de resultado, de meta. Né? Se de alguma forma você não está fazendo isso, você tem que procurar entender o porquê. Ele também ter o autoconhecimento, porque o ponto principal desses dois profissionais é ter o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É você saber das suas fortalezas e das suas fraquezas. Quando você assume isso, você já está num nível acima. Cara, eu estou entregando resultado, mas o que eu fiz não foi legal. Não, eu acho que eu preciso melhorar, e eu quero melhorar, e eu vou melhorar. Né? Eu quero, eu posso, eu consigo. Né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Da mesma forma do cara que não está atingindo o resultado e ele procura entender por que ele não está atingindo o resultado e vai atrás. E aí a gente chama de autoconhecimento para ele realmente entender. Agora, se o cara não aceita, não... Aí fica difícil. Aí fica difícil. É o querer mesmo. Ô, João, e assim, ó, eu tenho visto algumas coisas no mercado de trabalho aí de pessoas que é mais benéfico para ela ficar em casa recebendo um Bolsa Família, uma assistência do governo, um benefício para os filhos, do que registrar a carteira e trabalhar. Ela vai ganhar menos trabalhando. Você acha que isso é um problema para o mercado de trabalho, cara? Ó, de certa forma, sim, né? Mas é muito que a gente fala do que a pessoa tem como filosofia de vida, do que ela quer para ela. Eu acho que até comentei aqui com relação a isso, da pessoa se preparar para o futuro. Hoje, tá legal, tá confortável, porque para ela é melhor ela receber esse benefício, porque ela tem a Bolsa Família, ou tem o Vale Gás, ou tem outras coisas. E aí talvez até trabalha na informalidade, porque ela acaba ganhando mais. Foi uma decisão dela. Essa decisão automaticamente impacta o mercado de trabalho, porque mais pessoas que querem viver na informalidade e não querem ser registradas, isso traz um problema, que aí é um grande desafio para as empresas. O ponto é, qual é a reflexão que essa pessoa está fazendo do futuro? Pô, hoje para mim está legal. Ok, o governo dá essa condição, eu decidi, optei por essa vida, legal, mas o que isso vai trazer no futuro para ela? Porque cada vez mais a nossa previdência ela vai ficando inchada, ela vai ficando, né? Se não tivesse essa última reforma, estaria pior ainda. Mas logo, logo vai precisar de uma Mas outra reforma. logo vai precisar de uma outra reforma. E aí os caras que estão registrados, que estão trabalhando, que estão recolhendo, que aposentadoria com 35 anos, vão ter que aposentar com 45 anos de contribuição e 70 anos de idade, né? Só que, beleza, ok, mas eles vão aposentar com um salário maior, né? Essas pessoas que hoje não vê o futuro, elas vão ficar prejudicadas, porque depois, lá quando tiver 60, 70 anos de idade, não adianta correr atrás do prejuízo, porque não vai ter condições. Tua resposta foi muito boa, João, porque assim, não é uma crítica ao benefício social. De maneira nenhuma. Né? A gente não está aqui para falar, a gente é contra o Bolsa isso, o Bolsa aquilo. Não é essa a discussão. A discussão é outra. É o cara realmente entender que ele precisa ser responsável da realidade dele e não ficar nessa atitude assistencialista, né? Que isso impacta a sociedade como um todo. Se a gente pegar esse olhar macro, por exemplo, a gente pega estados como o Maranhão, que eu acho que é o Maranhão, que a maior parte da população é beneficiária do Bolsa Família e não ativa,
no mercado de trabalho, aí os outros estados têm que compensar com pagamento de impostos e tudo mais para bancar esses benefícios de outros estados, né? Então ela prejudica não só a si mesmo, mas também o seu entorno ali regional e o entorno até nacional. E Né? isso era uma continuidade do que eu ia falar, e muito bem você pontuou, Hélio, porque assim, não é uma crítica aos benefícios sociais, Não, de forma nenhuma alguma. crítica, mas assim, há que se ter um olhar sobre isso, tanto da pessoa que é beneficiada e ela precisa transcender, porque é uma situação difícil, essa transcendência de falar, olha, eu preciso pensar no meu futuro, e também é para os políticos, a classe dominante entender que, ou a gente faz alguma coisa, ou nós vamos ruir o Brasil do jeito que tá. O Brasil vai ruir. Sim. A gente já tá vendo isso acontecer na Previdência, o mercado, o setor privado já tá gritando, desesperado, né? E as coisas não se movimentam, não mudam. Então é um assunto sim espinhoso, mas eu gostei da tua resposta, João. É a gente entender a responsabilidade de cada um no jogo, né? Exatamente. O que eu quero, o que eu tenho de propósito para minha vida, né? Se eu optei por ficar nessa condição de receber benefício e ir para uma informalidade e tal, ou seja, a gente vai ter menos pessoas economicamente ativas no nosso país. E aí isso traz realmente uma dificuldade, né, para todos os setores, todas as áreas. Né? Nós não vamos atribuir culpa a isso, a gente só vai fazer um alerta. Tá, hoje, ok, te atende. E no futuro, como é que vai ser? Né? A gente tem que entender o que ela quer de futuro para poder ter uma condição, e a gente pensa pouco nisso, né? Envelhecer bem, envelhecer com, né, saudável, né? E o governo ele não vai poder sustentar muita gente por muito tempo, né? Então eu acho que é mais uma questão de filosofia e propósito de vida também, das pessoas enxergarem o que elas querem para o futuro. João, muito obrigado, cara, pelo bate-papo. Acho que foi riquíssimo Sim. essa conversa, assuntos muito profundos e assuntos importantes, né? É importante a gente pensar nesse olhar aí, porque a gente precisa furar as bolhas, né? Às vezes a gente é de outro setor, a gente está tão preocupado com outras coisas, mas nós somos um sistema, a gente tem essa análise sistêmica, né? De que tudo tem que estar funcionando. Eu acho que cumprimos o objetivo aqui. A gente tinha muita mais outras coisas para falar contigo, assuntos até pessoais, aí falar um pouquinho da tua história, mas aí a gente faz isso num segundo momento. Claro. Mas a gente quer agradecer muito a você ter vindo aqui, tá? E assim, ó, a gente sempre encerra o Vocação Podcast fazendo uma provocação ao que nos trouxe à mesa. Nós, quando pensamos nesse projeto aqui, a gente pensou naquela frase de Martinho Lutero, quando ele foi parado por um sapateiro, e o sapateiro falou assim para ele: Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus? Pô, o sapateiro, um cara simples, olhando uma referência teológica, falou: quero entender, né? Como é que eu posso servir melhor a Deus? E dentro de todas as respostas possíveis, Lutero falou assim para ele: faça um bom sapato e venda a um preço justo. Porque quando nós fazemos o nosso trabalho bem feito, a gente serve a Deus. E a gente entende que isso é a vocação. Cada um foi vocacionado para alguma coisa e serve a Deus dentro da sua vocação. E a minha pergunta para você é: como que um gestor de RH serve melhor a Deus? Puxa vida. Não conversamos sobre isso, né, João? Exato, né? Cara, eu acho que não é nem o gestor de RH, né? Eu acho que o líder, né? O líder, ele tem que ter uma ou duas, ou três, ou, né, competências que são específicas, né? Ele tem que ter uma escuta ativa, ele tem que ter transparência, ele tem que ter a capacidade, a empatia de ouvir os seus liderados, né? Então eu acho que a medida, ao ponto que você ouve mais, né, e entende a necessidade das pessoas, você está servindo a uma necessidade que ela apresentou ali, né? Uma dificuldade, porque hoje a gente tem muita gente que é gestor, mas não é líder, né? Então ele não tem um olhar, né, para a pessoa, né? Ou seja, tenha sempre uma escuta ativa e tenha interesse genuíno em ajudar.
E já vai fazer uma baita já vai fazer uma diferença. baita diferença. Eu acho que você está servindo o que a gente tem a Deus, a tudo. Eu acho que esse é o conceito principal que eu deixo. Parabéns, João, pelo trabalho, parabéns por tudo que você tem feito aí na Facfeia, tem feito na KID, tem feito no Gerar, na tua empresa também. Como é que o pessoal acha você na rede social, a tua empresa, se quiser contratar teu serviço de RH? Isso, a gente tem Potencial RH, gestão estratégica em recursos humanos, a gente tem no LinkedIn também. Hoje a gente está com uma comunicação bem centrada no LinkedIn, Tá. até mesmo porque eu estou em fase de contratação de outras pessoas para a gente alavancar mais o nosso serviço. Hoje realmente eu não estou tendo tanto tempo para poder dedicar. Tem pouca coisa, você tá fazendo isso. pouca coisa, né, João? Tá difícil, né? Então, realmente assim, entregar algo de má qualidade, então é melhor não fazer, né? Então, quando dá para fazer alguns trabalhos específicos, pontuais, aí a gente faz. Eu tenho 2 pessoas que me ajudam, né? Nesse sentido. Mas se alguém quiser te procurar na rede social, Potencial RH, Potencial- encontra a tua empresa lá. Exatamente, né? Ou também pelas minhas redes sociais, é o meu nome completo, João Marcelo Alias Fernandes. Tá no Perfeito. Instagram, tá no Facebook, tá no LinkedIn. Muito obrigado, João. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora aqui. Dizer também que nós estamos em todas as redes sociais também. Acompanhe a gente aí, o Vocação Podcast, tá? A gente está aí, Facebook, YouTube, Instagram. A gente está também no Kawaii, no TikTok e também nos dispositivos de áudio, tá? Spotify, os principais, Spotify, Deezer, Apple for Podcasts, Amazon Music, você pode encontrar o nosso material lá. Nos dispositivos de áudio você consegue na íntegra, tá? Tudo que nós conversamos aqui vai estar lá na rede social, você pode talvez escutar no teu carro, no teu trabalho aí, você que pode dar um play lá na playlist lá, o Vocação Podcast, e acompanhar todo o nosso material, tá? E sempre importante, pessoal, segue a gente, curte o nosso material, compartilhe esse material, tá? Você que gostou aqui desse bate-papo com o João Marcelo, eu tenho um primo que é empresário, tem um tio que é empresário, tem um sobrinho que é empresário, é importante ele conhecer esse conteúdo. Encaminha para ele, compartilha, tá? Porque isso é uma maneira que você vai estar ajudando a gente a fazer com que esse trabalho se espalhe. E também agradecer aí o pessoal da Água A, da Água G e da Tex Lemon, que esteve conosco aí em mais um episódio. O que a gente sempre tem falado aqui, pessoal, nós temos a grata satisfação de poder oferecer para vocês um produto de qualidade que nós acreditamos nesse produto, por isso que fica até fácil a gente falar dele para vocês, tá? É uma água de primeira, uma água mineral, natural, direto da fonte, uma água com pH de 7,71, excelente pH, características físico-químicas todas preparadas, prontas para poder repor aí todos os seus minerais. Então assim, invista na sua saúde, tá? Essa é a proposta da Água A, da Água G. Guilherme, quero tomar um negócio diferente, final de semana, vou num restaurante, vou receber os amigos. Você tem a opção aí da Tex Lemon, tá? Que já é aromatizada com limão. Você não vai quebrar a dieta, você vai continuar no regime e você ainda vai tomar um negócio diferente, tá? Então, invista aí na tua saúde, invista em água mineral, porque é a base da vida, a água é a base da vida, né? E é o que a gente sempre fala aqui, a água A e a água G é a água que mata a sua sede. Pessoal, muito obrigado e até semana que vem mais um episódio do Vocação Podcast, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos.